Fantasmas, vocês sabem o que significa VGC? Conseguem assistir uma batalha competitiva de Pokémon e entender o que tá acontecendo? Se ficou na dúvida ou a resposta é não, fica tranquilo. Hoje eu vou te ajudar. Esse vídeo foi feito pra você. Afinal, o Mundial de Pokémon tá chegando. Começa dia 18 de agosto e o Brasil tem chances de ir bem. Teremos 4 representantes na categoria Masters. São eles o Gabriel Agatti, o Gustavo Braz, o Hugo Nascimento e o Raul Joielli. E vocês vão se divertir ainda mais assistindo as batalhas do torneio depois de saberem pelo menos o básico sobre VGC. Mas antes, preciso, claro, agradecer as principais fontes que consultei para montar esse vídeo aqui. São duas. A primeira é o meu parceiro BRDTA, que tem canal aqui no YouTube focado em Pokémon competitivo com vários vídeos sobre VGC. Recomendo bastante, beleza? E o segundo é o site VGC Guide. O VGC Guide tem por trás dele nomes fortes do cenário norte-americano de Pokémon competitivo, casos do campeão mundial Wolf Glick e dos Arons Traylor e Zeng, todos eles ótimos jogadores de Pokémon. Eles também têm como proposta no site ajudar os iniciantes do mundo do VGC, mas os seus textos estão em inglês. Enfim, dados os créditos, bora começar. É difícil encontrar alguém que nunca jogou Pokémon. O amor pela maior franquia do mundo une muita gente, mas as pessoas consomem Pokémon de formas diferentes, mais casualmente, preferem os jogos, colecionam as cartinhas, acompanham o anime. E claro, não podemos deixar de falar dos spin-offs de bastante sucesso como Pokémon GO e o recente Pokémon Unite. Mas não são muitos, especialmente aqui no Brasil, que se aprofundam no jogo. Afinal, assim como temos o cenário competitivo de League of Legends, Counter-Strike, Valorant, talvez você que esteja assistindo esse vídeo, inclusive, seja consumidor do cenário competitivo de um desses games. E a mesma coisa acontece com Pokémon. Existem várias formas de jogar Pokémon competitivamente. De novo, seja nas cartinhas, no Pokémon GO, no Unite, ou até mesmo no Pokémon Tournament, o jogo de luta da franquia. Mas hoje vamos focar no meu tipo de competitivo favorito quando o assunto é Pokémon, o dos jogos da série principal. Aliás, diga-se de passagem, mesmo nos jogos da série principal há várias formas diferentes de batalhar, singles, doubles, triples, rotation, etc. E também, claro, de competir. Afinal, quem aí nunca ouviu falar de Smogon? Mas isso é um outro assunto, quem sabe para um outro vídeo. Hoje, fantasmas, a nossa conversa é sobre as regras oficiais de batalha da Pokémon Company, utilizadas no circuito competitivo, também oficial e também organizado pela Pokémon Company. E a isso damos o nome de VGC. VGC é a sigla para Video Game Championships, ou campeonatos de videogame, claro, com foco em Pokémon, né? E aí você me pergunta, Ali, mas Pokémon Unite também é um videogame de Pokémon e o cenário competitivo dele não usa essa nomenclatura de VGC. sem fantasma, você tá certo. Mas, de novo, aqui estamos falando sobre a série principal de jogos de Pokémon. A saga core da franquia, que tem 8 gerações, em breve 9, desde Red e Blue até as mais recentes Sword and Shield. Certo, fantasmas? Feita essa introdução, bora descobrir quais são as regras oficiais da Pokémon Company, ou, em outras palavras, as regras do VGC. Bom, claro que são várias. Algumas delas mudam de tempos em tempos, por exemplo, quais monstrinhos estão liberados para você usar no seu time. Isso é o que a gente chama de formato. Existem 3 principais categorias de formato no VGC. O primeiro formato chama-se Regional Dex ou Pokédex regional, quando apenas os Pokémon capturados nativamente em uma determinada região podem ser utilizados. O segundo é o National Dex ou Pokédex nacional, quando todos os Pokémon estão liberados, mas vale lembrar que a partir do Dexit em Sword and Shield, alguns Pokémon foram retirados dos games e a National Dex passou a não ter todos os Pokémon existentes de fato. E o terceiro formato é o restrito. Os super poderosos Pokémon restritos, banidos dos formatos anteriores, estão liberados aqui, porém limitados a 2 por time. E aí você deve estar me perguntando, quais são os Pokémon restritos, Li? Vamos lá. Mewtwo, Lugia, Ho-Oh, Kyogre, Groudon, Rayquaza, Dialga, Palkia, Giratina, Reshiram, Zekrom, Kyurem, Xerneas, Velton, Zygarde, Cosmog, Cosmoem, Solgaleo e Lunala, Necrozma, Zacian, Zamazenta, Eternatus, Calyrex e
todas as suas formas alternativas, como Zygarde Complete Form, Duskmane Necrozma ou Calyrex Shadow Rider. No momento, fantasmas, inclusive no Mundial, o formato utilizado será o restrito da 8ª geração, ou seja, os times poderão contar com até 2 desses Pokémon que acabei de mencionar, e o restante dos 4 monstrinhos precisam constar na Pokédex de Sword and Shield. Porém, os fantasmas mais atentos devem ter percebido que eu falei sobre regras que mudam de tempos em tempos. Se eu falei isso, é porque temos regras que não costumam mudar. A primeira é a Double Battles. As batalhas em VGC sempre são em dupla, ou seja, você terá 2 dos seus Pokémon em campo ao mesmo tempo, o que aumenta a necessidade de sinergia entre seus monstrinhos. Um exemplo rápido: é legal ter um Kyogre que vai colocar chuva em campo junto de um Pokémon que possa usufruir disso de alguma forma. No Mundial, você com certeza vai ver ele, Kyogre, junto do Zacian, porque o cachorro lendário tem fraqueza a fogo, mas golpes desse tipo têm dano reduzido sob a chuva. Agora, colocar o Kyogre ao lado de um Gigantamax Charizard, cujo um dos pontos fortes é abusar do seu D-Max Wildfire, pode não ser tão bom, pois a chuva do Kyogre vai reduzir o dano do golpe do seu aliado, o Gigantamax Charizard. Nesse caso, um Groudon que summona o sol e fortalece os golpes de fogo é mais indicado do que um Kyogre. Esses são exemplos simples que não são regras absolutas, mas só para vocês começarem a entender um pouquinho mais da complexidade que é ter 2 dos seus Pokémon juntos em campo e o que eu tava querendo dizer quando falei a mágica palavra sinergia. Pode anotar, porque você vai começar a ouvi-la mais conforme for se aprofundando no universo do Pokémon competitivo. A segunda regra é times de 6 Pokémon, mas você usa apenas 4 Pokémon em VGC. Todo mundo tá careca de saber que um time Pokémon é composto por no máximo 6 Pokémon, né? Até aí tudo bem. No VGC também é assim. No entanto, você vai ter que escolher 4 desses 6 para levar para sua batalha. Isso também ajuda a deixar o jogo mais complexo, pois não contando com todos os seus 6 Pokémon, é preciso escolher muito bem os 4 que você vai levar para enfrentar o seu adversário. Para fazer isso, você terá a informação de quais são os 6 Pokémon do time que você está enfrentando, mas claro, não vai saber até que a partida comece quais os 4 que o seu oponente escolheu. E isso, fantasmas, é o que a gente chama de Team Preview. Em português, seria algo como pré-visualização dos times. A terceira regra é bem fácil, chama-se cláusula de espécie. Você não pode repetir Pokémon no seu time, mas não é tão simples quanto parece. Por exemplo, você pode usar um Pikachu e um Raichu no seu time, só que você não pode usar 2 Pikachus no seu time. E você também não pode usar um Raichu de canto e um Raichu de Alola no seu time, porque eles são os mesmos Pokémon, ainda que formas diferentes. Isso inclui basicamente todos os Pokémon com formas alternativas. Você também não pode usar um Calyrex Shadow Rider e um Calyrex Ice Rider como os seus 2 Pokémon restritos do time. Em nenhuma partida do Mundial você vai ver um jogador com esses 2 Pokémon ao mesmo tempo. Então, resumindo, Pokémon que possuam o mesmo número na Pokédex, ainda que sejam formas diferentes, não podem andar juntos no mesmo time. Outro bom exemplo são os Rótons. Você pode ter um Róton no seu time e não mais do que isso. A quarta regra é a cláusula de item. Essa é fácil também. Você não pode repetir o item que os seus Pokémon estão segurando. Ou seja, como o seu time tem 6 Pokémon, é preciso escolher 6 itens diferentes, um para cada um deles. Isso também ajuda a aumentar a complexidade do jogo. Pokémon VGC é extremamente estratégico. E a última regra, fantasmas: batalhas melhor de 3. Essa regra é fácil, mas não é universal. A maioria dos torneios de VGC são melhor de 3. Tá ligado quando você vai tirar para o ímpar com seu amigo, perde a primeira e fala melhor de 3 para ter mais uma chance? Então, é a mesma coisa. Ou seja, você precisa derrotar o seu adversário 2 vezes para que de fato vença o duelo. Só que, como eu disse, isso não é universal. Alguns torneios são melhor de 1, onde você vai precisar derrotar o seu adversário apenas uma vez, mas esses são a minoria. Bom, fantasmas, isso é um pouco do básico da teoria e das regras do Pokémon VGC. Eu espero que eu tenha conseguido deixar tudo isso bem claro, mas se ficou alguma dúvida, pergunta pra mim aqui embaixo nos comentários que eu vou tentar responder, beleza? Mas esse vídeo ainda não acabou não. Agora vamos pra prática. Lembra no início que eu disse que eu ia te ajudar a assistir o Mundial de Pokémon VGC, que começa agora em agosto da melhor forma possível? Então vem comigo. E aqui, de novo, muitos créditos ao VGC Guide, inclusive os prints que eu vou utilizar para exemplificar o que eu estou falando, eu retirei lá do site dos caras.
Então bora lá, fantasmas! Uma partida de Pokémon VGC começa numa tela bem parecida com essa aqui. Claro que o design e o layout pode mudar de um torneio para o outro, de uma temporada para outra também. Nessa tela você consegue ver os dois jogadores e as suas equipes. Esse é o famoso Team Preview que eu já expliquei anteriormente. Basicamente, é o momento em que eles escolherão os 4 Pokémon que consideram os melhores para enfrentar o adversário. Nessa tela pode conter outras informações sobre o torneio e sobre os jogadores. São elas: placar da partida. Como eu disse, a maioria dos torneios de VGC são disputados em melhor de 3. Ou seja, você precisa fazer 2-0 ou 2-1 no adversário antes de garantir a vitória. Então, se for a primeira batalha entre eles, o placar vai estar 0-0. Se for a segunda, vai estar 1-0 para um dos treinadores, aquele que ganhou a primeira partida. E se for a terceira, o placar estará empatado em 1-1. Isso porque cada um venceu uma das batalhas anteriores e agora eles vão para a batalha de desempate. Essa tela também deve constar o placar do jogador no torneio, ainda que às vezes isso possa ser omitido. Como um torneio de Pokémon é composto por várias partidas, coloca-se o placar do jogador para que o espectador saiba quantas vitórias e derrotas ele tem. É meio que um resumo da tabela do Campeonato Brasileiro. Quando você tá vendo lá o jogo de futebol, às vezes a transmissão mostra a tabela, né? É exatamente isso. Só que aqui aparece quase o tempo todo quantas vitórias e quantas derrotas cada jogador tem. E ainda, fantasmas, vai aparecer um cronômetro regressivo. O Team Preview dura 1 minuto e meio. Ou seja, esse é o tempo que os jogadores têm para escolher os seus 4 Pokémon para aquela batalha. 90 segundos. Beleza, fantasmas? Agora, quando eles entrarem na batalha propriamente dita, as informações são ainda em maior quantidade. Então vamos lá analisar essa tela. Nela teremos a câmera do jogador, o seu nome, o placar da partida e o placar do jogador do torneio. Basicamente, essas informações já apareceram na tela do Team Preview, mas agora estão em outras posições. Aqui você também terá acesso novamente ao time dos jogadores. Os 6 Pokémon do jogador aparecerão no topo da tela. A princípio, eles estarão meio apagados e acenderão conforme forem aparecendo no jogo. Isso serve para indicar quais Pokémon foram escolhidos pelo treinador para serem utilizados naquela batalha. Agora, quando surge um fundo preto e um ícone quadrado de uma Pokébola junto com um X, é porque aquele Pokémon já apareceu e já foi nocauteado naquela partida. Aqui também podem aparecer informações de status negativos, como o Burn no Conkeldurr no caso dessa tela. Além disso, claro, você vai ver os Pokémon duelando. 4 Pokémon aparecerão no campo de batalha, 2 de cada treinador. Eles ficam estrategicamente posicionados na arena e no layout para que você possa identificar de qual treinador cada Pokémon é. Outros elementos dessa tela são o HP dos Pokémon, o level e o nome dos Pokémon também estarão visíveis. Além disso, temos os efeitos de campo. Em inglês, eles chamam de Field Effects. Essa seção fica localizada na parte central inferior da tela e lá aparecem informações do campo de batalha, como eu disse, os efeitos de campo. Um exemplo desses efeitos é o clima e, no caso dessa tela, a Sandstorm, que é a tempestade de areia. Além disso, também consta quantos turnos restam para que o efeito acabe, no caso, 2 turnos. Outras informações que podem aparecer nesse mesmo lugar são sobre o terreno, Trick Room, que inverte a ordem de qual Pokémon ataca primeiro, permitindo os mais lentos se moverem na frente dos mais rápidos. Se você não sabe o que são ou o que fazem os terrenos, Tailwind, Trick Room, não é nesse vídeo em que eu vou explicar detalhadamente sobre essas coisas, mas eu vou preparar um material especial sobre isso. Lembrando que uma batalha termina quando os 4 Pokémon do treinador são nocauteados pelo adversário, mas o treinador pode a qualquer momento, quando achar que não tem mais chances de vencer o adversário, desistir da partida. Agora sim, eu acho que por hoje é isso, fantasmas. De novo, esse é o básico do básico sobre Pokémon VGC. Fica muito mais complexo e até um tanto quanto difícil. Mas não se preocupem, eu serei o seu guia nessa jornada pelo mundo Pokémon competitivo. O que eu disse nesse vídeo aqui, acho que será mais do que o suficiente para que você assista o Campeonato Mundial de Pokémon em agosto, se divertindo e entendendo o básico que tá acontecendo. Como eu disse, se você quiser saber mais e mais, você pode entrar no canal do BRTac no YouTube, no VGC Guide, ou esperar pelo meu próximo projeto. O que eu posso prometer é que eu vou criar cada vez mais conteúdo voltado para o público competitivo. Não sei se aqui no canal, num outro canal, nas minhas lives, enfim, a promessa tá feita.
pode me cobrar. E claro, eu conto como sempre com o apoio de vocês nesse projeto. Então é isso, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com os seus amigos que também não estavam muito por dentro do cenário de Pokémon competitivo, mas que agora vai conseguir entender. É isso, fantasmas! Muito obrigado por tudo, pela força de sempre e até a próxima!